Campos magnéticos. Nós já abordaremos os seguintes tópicos, né? Campos magnéticos e a definição de B, né? Campos cruzados, a descoberta do elétron, campos cruzados, o efeito Hall, uma partícula carregada em movimento circular, ciclotrons e síncrotrons, força magnética em um fio percorrido por corrente, torque em uma espira percorrida por corrente, momento dipolar magnético. Tá? Então, a gente vai começar com a definição, né, do campo magnético. Né? Bom, campo magnético ele é definido nessa expressão que a gente está vendo aí em cima. Tá? A partir, né, do produto vetorial desse ente que chamamos de campo magnético com vetor velocidade. Né? Isso é igual a essa F, que é a força magnética. Observe, olha lá, que F é um vetor, né? Velocidade é um vetor, e o campo magnético, né, também é um vetor. Tá? A interpretação é o seguinte, né? Esse Q0, esse Q é uma carga elétrica, pode ter sinal positivo, pode ter sinal negativo, ela vai estar viajando com uma velocidade v. V é velocidade, é um vetor. Tá? No decorrer dessa viagem, essa partícula, essa carga elétrica, atravessa ou se encontra num ambiente, né, que possui campo magnético, né, que é um vetor que tem modo, direção e sentido. Quando isso acontece, vai surgir nessa carga elétrica uma força chamada de força magnética. Né? Como a força magnética é um vetor, a velocidade é um vetor e o campo magnético é um vetor, a interpretação mais adequada que nós temos para identificar esse fenômeno é fazer o produto vetorial entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Tá? E, como resultado, um terceiro vetor, né, chamado de vetor força magnética. Tá? Então, veja só o quanto é útil, né, a ferramenta matemática para interpretarmos esse fenômeno que envolve, né, o campo magnético, né, que, multiplicado vetorialmente, como vetor, nos dá um resultado, um terceiro vetor, que é essa força magnética que se manifesta, né, na carga elétrica quando essa atravessa uma região contendo campo magnético B e, claro, essa carga magnética viajando com uma velocidade V. Né? Já só, então, só a interpretação dessa equação aí já, nossa, já é bastante, né, interessante para a gente. Né? Bom, continuando, tá? Eu posso interpretar o módulo dessa força magnética. Olha lá, do jeito que a expressão está escrita, né, quando eu escrevo a grandeza sem a setinha em cima, significa que eu estou me referindo ao módulo dessa grandeza. Né? Então, esse FB é o módulo da força magnética. Esse V é o módulo da velocidade, do vetor velocidade. E esse B, sem a setinha, é o módulo do vetor campo magnético. Né? A carga elétrica ela está representada na versão modular porque indica que eu sou interessado nessa expressão apenas na intensidade do vetor força magnética. Então, eu não levo em conta se essa carga ela é positiva ou se ela é negativa, né? Porque eu só quero atribuir, né, nesse resultado, né, o módulo ou a intensidade da grandeza força magnética. Tá?
Bom, e como nós fazemos a interpretação utilizando o produto vetorial, né? Claro, para projetarmos, o que a gente faz? Projeta um vetor no outro, né? E aplicamos o seno do ângulo formado entre eles. E o resultado vai ser um vetor perpendicular a esses dois vetores anteriores, né? O módulo. Né? Então, com isso, nós podemos dizer que o módulo, né, da força magnética é igual ao módulo da carga, que multiplica o módulo da velocidade, que multiplica o módulo do campo magnético. Isso multiplicado pelo seno do ângulo formado entre os vetores velocidade, né, e vetor campo magnético. Né? Bom, nós temos um recurso, né, para interpretar como são situações que exigem, né, uma imaginação, né, de uma situação que nós não conseguimos visualizar, nós utilizamos recursos, né, para identificar melhor esse resultado desse produto vetorial entre esses outros vetores. Então, a gente vê aí essas ilustrações aí, ó, né, nessas figuras, tá, onde nós temos, né, uma mão, né, claro, né, mão direita, isso a gente consegue visualizar, e respectivos vetores, né, atribuídas a algumas partes da mão. Tá? Inicialmente, a gente diz o seguinte: se essa carga elétrica ela for positiva, ela viaja com uma velocidade v e atravessa uma região que contém campo magnético, então, especificamente, para melhorar, tornar mais simples a nossa interpretação, utilizamos a mão direita, também chamada de regra da mão direita. Então, quando a carga elétrica ela é positiva, utilizamos a mão direita para interpretar, né, o produto vetorial. Tá? Então, pela regra da mão direita, como é que a gente identifica? Identifica o seguinte: os dedos representam, né, o vetor velocidade. Então, as pontas do dedo significam as setas, né, do vetor velocidade. Então, identificamos onde é que está localizado, né, o vetor velocidade em seu respectivo direção e sentido. Então, o que a gente faz? Nós esticamos, né, os nossos dedos, a nossa palma da mão, e alinhamos, né, a ponta do nosso dedo com a ponta do vetor velocidade. Tá? Então, aqui nós fizemos a primeira identificação, né, dessa grandeza com a palma, com a nossa mão. Tá? Bom, o outro vetor é o vetor campo magnético. Lembrando que, como a carga ela é positiva, então eu utilizo a mão direita. Se a carga fosse negativa, utilizaríamos a mão esquerda. Tá? O outro passo é o quê? O vetor campo magnético, né, ele sai, né, da palma da mão. Tá? Então, nós identificamos que o vetor campo magnético ele sai da palma da mão. Então, aí a gente só realinha a nossa mão de uma maneira que, como se o vetor magnético tivesse saindo da palma da mão. Para facilitar, o que a gente faz? A gente alinha, né, o vetor campo magnético e vetor velocidade como se os dois estivessem, né, deitados em uma mesa, sendo que a origem deles sai do mesmo ponto. Tá? Então, a gente derrama o vetor velocidade, vetor campo magnético em cima de uma mesa, no plano de uma mesa, e aí sim a gente alinha a nossa mão e o campo, o vetor campo magnético, saindo da palma da nossa mão. Tá? Então, com isso, já conseguimos atribuir o vetor campo magnético, né, saindo da palma da mão. O outro passo, né, que também
essa regra da mão direita é também conhecida como regra do parafuso, né? O que a gente faz? A gente desloca, a gente translada, a gente faz a rotação, né, dos dedos que estão alinhados com o vetor velocidade e direcionamos para o vetor campo magnético. É o que aparece aí nessa figura localizada mais à direita, acima. Tá? Então, nós fizemos aí, ó, é o produto vetorial. Tá? Então, a gente pega a mão, os dedos que estão alinhados no vetor velocidade, nós mudamos a direção para o vetor campo magnético. Tá? Então, estamos fazendo o produto vetorial. Tá? Quando isso acontece, quando realizamos esse produto vetorial, automaticamente nós levantamos o polegar direito. Tá? De uma maneira que esse polegar faça o ângulo de 90 graus com essa mesa aqui, né, que eu expliquei agora há pouco. Tá? Então, esse polegar, olha, levantado, ele nos dá o resultado do produto vetorial entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Tá? E quem é esse polegar? Esse polegar indica o resultante desse produto vetorial, que é a nossa força magnética. Esse vetor aqui, força magnética apontando para cima. Tá? Então, com isso, olha lá, na expressão anterior, utilizando a regra da mão direita, né, interpretamos, né, a direção e o sentido do vetor resultante, vetor força magnética. Tá? Claro, se a carga é positiva, utilizamos a mão direita. Se, porventura, essa carga, né, elétrica fosse uma carga de um problema de sinal negativo, aí a gente usaria a mão esquerda. O mesmo processo que a gente fez anteriormente. Tá? Bom, aqui, ó, estamos ilustrando de uma maneira através dos vetores, né, em coordenadas, né, tridimensionais. Né? Olha lá, o vetor velocidade aqui, né? A carga é positiva, então seria o quê? A mão direita, né? Vetor velocidade, a ponta dos dedos. Campo magnético está apontando para baixo, significa o quê? Né? Que a palma da mão, olha, está voltada para baixo, né? A gente pega e vira a palma da mão para baixo. Né? Em seguida, o que a gente faz? A gente quer identificar o quê? A força, é só levantar o polegar e vai indicar o polegar, né? Saindo daqui da tela. Mesma situação aqui, olha lá. Carga negativa, opa, carga negativa, então é regra da mão esquerda, né? Carga negativa, nossos dedos apontando para baixo, mão esquerda, e o vetor campo magnético está saindo da palma, então da mão, né? A gente vai e gira a palma da mão, pronto, daí se levantar o polegar, né, já identifica o vetor resultante. E aqui também, ó, é diferente, olha lá, velocidade, né? Apontando para baixo, tá? Olha lá, o campo magnético está apontando para cima. Nessa situação, olha lá, um campo magnético sai da palma, mas ali o quê? Formando o ângulo 180 graus, né? É aí que vai acontecer. Não vai ter força, né? Resultante, porque o seno de 180 graus é zero. Então, essa força aqui, ó, nesse caso aqui, da terceira figura, força magnética é igual a zero. Tá? Bom, aí continuando na definição dos campos magnéticos, né, assim como nós vimos anteriormente em outro capítulo, que o campo elétrico a gente não enxerga, mas a gente pode representá-lo através das linhas, né, de campo elétrico, mesma coisa acontece na questão de interpretação para o campo magnético. A gente não enxerga, mas também podemos representar, né, pelas linhas, né, de campo magnético. Né? Ok. Então, pelas linhas de campo magnético, olha lá, arbitrariamente, as linhas saem do Polo Norte, né, e entram no Polo Sul. Esse primeiro ímã aqui, ó, é o ímã de bastão.
Então, aqui em cima é o Polo Norte, porque eu sei que é Polo Norte, porque as linhas estão saindo nele. Arbitrariamente, as linhas saem do Polo Norte. E aqui, ó, aqui eu sei que é o Polo Sul, porque as linhas estão entrando nesse mesmo polo, tá? Então, aí, ó, é a orientação que nós temos para a interpretação das linhas, né, de campo magnético, tá? Essa outra figura do meio é um ímã, no caso, chamado de ímã de ferradura. Né? Primeiro ímã de bastão e ímã de ferradura. Então, se a gente for interpretar, as linhas magnéticas saem do Polo Norte e vão para o Polo Sul. Tá? Então, elas têm essa configuração. Aqui é um outro ímã em forma de C. Né? Mais uma vez, olha lá, as linhas saem do Polo Norte e vão para o Polo Sul. Tá? Bom, a nossa outra sessão fala de campos cruzados, a descoberta do elétron, né? Bom, a gente vai apresentar aqui a nossa figura, que é bastante ilustrada, né? Que é um dispositivo, né? Eu vou ler aqui a legenda para vocês se situarem. É uma versão moderna do equipamento de J.J. Thomson, para medir a razão entre a massa e a carga do elétron. Com isso, ele conseguiu identificar que realmente existe um índice chamado de elétron, né? Medindo a carga dele. O campo elétrico é criado ligando, né, uma fonte aos terminais das placas defletores. Aqui, ó. Isso aqui, ó, são as placas, né? Que chamam de placas defletores, né? Então ele liga uma fonte, né, de tensão nessas placas. E o que significa? Vai ter carregado, essa placa de cima vai ser carregada positivamente e a placa de baixo vai ser carregada negativamente. Com isso, o que acontece? Olha lá. Teremos campo elétrico, né? Cujas linhas do campo elétrico estão representadas aqui pelas setas azuis. Tá? É criado, ligando uma fonte de terminais de placas defletores, e um campo magnético B é criado fazendo passar uma corrente por um conjunto de bobinas. Tá? Que não é mostrado na figura. Então, aqui, ó, se vocês olharem, tá? Vocês vão ver essas cruzinhas aqui que correspondem à cauda de um vetor, né, perpendicular ao plano da tela. Significa que esse vetor ele está entrando no plano da tela. Então, essas cruzinhas representam um vetor campo magnético. Né? Bom, se é um vetor campo magnético, né? Aqui embaixo na fonte, olha, tem um dispositivo que vai liberar, olha lá, tá? Nesse ponto luminoso, continuando aqui, tá? O sentido do campo magnético é para dentro do papel, como mostra as cruzes que representam a extremidade traseira das setas. Né? Eu falei agora há pouco. Né? E o que acontece? Né? Vai ser liberado ali, um filamento, tudo mais, um dispositivo aqui atrás, a gente não vai entrar em detalhes, pronto. Vai ser liberada uma carga elétrica aqui. Pronto, vamos supor que seja um elétron. O que vai acontecer? O elétron ele tem o quê? Carga negativa. Né? Bom, se ele tem carga negativa, o que acontece? Né? Ele vai atravessar linhas de campo magnético. Né? Bom, eu tenho uma carga aqui, olha lá, placas aqui. Né? Então, o que acontece? Se aqui é carga positiva, né? Se aqui é placa positiva, aqui embaixo é negativa, o que vai acontecer com esse elétron? Ele vai ser repelido pela placa de baixo, né? Vai ser atraído pela placa de cima. Então, ele deveria se deslocar para cá para o alto. Né? Por outro lado, né? Vou fazer o seguinte, deixa eu desligar o campo elétrico, né? E ligar o campo magnético. Olha a situação que nós temos. Nós temos uma carga elétrica viajando no tempo e atravessando linhas de campo magnético. Com a carga negativa, a gente vai usar a regra da mão esquerda. Né?
Daí o que acontece? A ponta dos nossos dedos as pontas dos nossos dedos nos vai indicar o sentido do vetor velocidade. Como o vetor campo magnético está entrando na tela, né, da figura, então significa que a gente gira a palma, né, de face para a tela. E o que acontece? Se a gente levantar o polegar direito, nós temos o que? O resultante desse produto vetorial da magnética, tá? Essa magnética vai estar apontando para baixo, tá? Então, a força magnética apontando para baixo nos dá o quê? Que esse elétron seria ok. Tá? No entanto, se eu ligar esse campo elétrico, vai ter uma força elétrica empurrando esse elétron para cima. E se eu ajustar esse valor de campo elétrico de uma maneira, né, que a força elétrica seja igual a um resultante, né? O resultante dessas duas forças vai ser igual a zero. Né? Consequentemente, o que vai acontecer com o elétron? Ele vai passar retinho e vai atingir esse ponto. Tá? Daí, necessariamente, já tenho a massa, né? A massa elementar, né? Consigo calcular essa força, né? Elétrica igual a essa força magnética, né? Devido a esse produto vetorial, e assim eu consigo atribuir, né, o valor, né, dessa carga do elétron. Tá? Então, esse é o experimento, né, com os campos cruzados, onde levamos em conta o quê? Campo magnético e campo elétrico. Tá? Bom, esse outro experimento é o chamado de o efeito Hall. O efeito Hall, nós temos campos cruzados novamente, olha lá, muito semelhante ao anterior, né? Olha lá, aqui vamos ler aqui a nossa legenda da figura, né? Uma fita de cobre percorre um campo, né? Percorre uma corrente I, é submetida a um campo magnético B. Tá? A situação logo depois é que o campo magnético é aplicado, mostramos a trajetória curva de um elétron. Situação após o equilíbrio ser atingido, que acontece rapidamente. Observe que carga negativa se acumula no lado direito da fita, deixando as cargas positivas não compensadas do lado esquerdo, que faz com que o potencial seja maior do lado esquerdo. Para que o mesmo sentido da corrente, se os portadores de corrente fossem positivos, eles tenderiam a se acumular do lado direito, que ficariam com um potencial maior. Né? Então, ó, interpretações são semelhantes que a gente viu anteriormente. Olha lá, né? A carga elétrica negativa viajando aqui, né? Campo magnético, né? Apontando para a tela, né? O que vai acontecer? Carga elétrica negativa, a regra da mão direita, olha a força resultante aqui, né? Apontando para cá. Aqui vai atender essas cargas, vão começar a se acumular desse lado direito, né? Cargas elétricas negativas. Se cargas elétricas negativas se acumularem do lado direito, né? Claro, consequentemente, nós teremos o quê? Né? Excesso de cargas positivas do lado direito. Tá? Se interpretar, por exemplo, cargas positivas, olha lá, teremos situação, né, inversa. Tá? Aqui, ó, se jogar uma carga positiva aqui, nós teremos o quê? Acúmulo de cargas negativas de um lado, cargas positivas do outro, né? Equilíbrio, né, do campo elétrico que é gerado, então teremos o quê? Uma situação, né, um feixe com uma velocidade, né, aqui, ó, é velocidade de deriva. É aquela interpretação que a gente faz, por exemplo, se tem deslocamento de cargas elétricas, significa que cargas positivas estão se deslocando em sentido contrário. Então, é essa a essência da interpretação do efeito Hall. Tá? Bom, esse outro tópico corresponde o quê?
a uma partícula carregada em movimento circular. Tá? Também é muito interessante essa interpretação, porque dá investigações específicas, né, da área, né, de investigação em partículas de altas energias. Né? Mas a gente vai fazer, detalhar um pouquinho mais à frente, a gente vai fazer um breve comentário ao final da nossa sessão. Tá? Bom, nós temos o quê? Elétrons circulando em uma câmara que contém uma pequena quantidade de gás. Né? A trajetória dos elétrons é o anel claro aqui, né? Essa linha aí meio branca aí. Né? Na câmara existe um campo magnético uniforme B. Tá? Olha lá, montado aqui ó, na seta aqui no ponto vermelho. Né? Tá? Então, nesse ponto vermelho, como é um elétron que estão circulando, consequentemente, nós vamos utilizar a regra da mão esquerda. Né? Olha lá, o F é a força, né, magnética, né, resultante, né? Consequentemente, eu já sei para onde está apontando o vetor campo magnético. Tá? Que aponta para fora do papel. Note que a força magnética é radial. Para que o movimento seja circular, é preciso que a força magnética aponte para o centro da trajetória. Utilize a regra da mão direita, né, para os produtos vetoriais, a fim de confirmar F vetorial VB, que tem direção apropriada. O que diz a regra da mão direita, na verdade, é o seguinte: se a carga é positiva, né, regra da mão direita. Se a carga é negativa, você utiliza a mão esquerda para facilitar a interpretação da regra da mão direita, né? Bom, aqui, ó, a força centrípeta é igual à força magnética. O módulo da força centrípeta é igual ao módulo da força magnética, né? Então, nós podemos, indiretamente, né, fazer essa interpretação bem aqui. Claro, né? A gente pode simplificar a velocidade, né? Simplificar a velocidade com velocidade, a gente pode explicitar o valor da carga elétrica, tá? Bom, o outro tópico, ele fala de ciclotrons e síncrotrons. Ele está baseado nessa interpretação que a gente fez agora há pouco do movimento circular, ou seja, do movimento circular uniforme. Né? Então, nós temos ciclotrons e síncrotrons. Né? Em um ciclotron, partículas carregadas são aceleradas por forças elétricas, enquanto descreve uma trajetória espiral na presença de um campo magnético. Né? Então, a gente tem uma trajetória espiral. Né? A gente vai ilustrar um pouco mais à frente. Em um síncrotron, o campo magnético e a frequência do oscilador variam de modo a manter as partículas em uma trajetória circular. Tá? Então, essa é a diferença do ciclotron para o síncrotron. Né? No ciclotron, nós temos essas trajetórias de forma espiral. Né? E no ciclotron, né, partícula em trajetória circular, movimento circular uniforme. Tá? Aqui, ó, essa nossa figura aqui, ela ilustra, né? Vamos ler aqui, né? O diagrama esquemático para um ciclotron. Né? Olha lá, você lembra que eu falei em trajetória espiral, né? Semelhante àquele dispositivo que a gente compra no supermercado para espantar o carapanã, né? Que a gente queima na ponta e vai queimando de forma espiral. Né? Então, o nosso ciclotron, né, ele tem essa configuração espiral. Diagrama esquemático de um ciclotron mostrando a fonte de partícula S, aqui, ó, fonte de partícula S, isso que eles chamam de deixe, são essas paredes aqui, ó, tá? Que elas vão direcionar que essas partículas mantenham essas trajetórias espirais. Né? Essas paredes em forma de D. Né? Ele chama de Ds, olha, porque eu tenho o quê? Como se fosse um D aqui, né? Um D de um lado e o D aqui, ó, contrário, né? Aqui, oscilador, porque ele vai, né? Ora está em um sentido, né? Ora está
em outro sentido. Tá? Um campo magnético uniforme aponta para fora do papel. Né? Campo magnético uniforme são esses pontinhos aqui. Tá? As partículas descrevem uma trajetória espiral, ganhando energia cada vez que atravessa o espaço entre os deixos. Né? Então, passa por aqui, ó, daí, opa, o campo magnético está andando dessa maneira, então gira para cá e depois passa para o outro lado e assim vai até manter, e ela sai para aqui, ó, de uma placa defletora e sai o feixe aqui carregando essa quantidade de informações, né? Os prótons descrevem uma trajetória espiral no síncroton, ganhando energia no espaço entre os Ds. Né? Então, aqui o que acontece? Quando o feixe sai aqui, ele carrega um monte de informações interessantes do material que eles estão investigando. Né? Isso pode atingir, por exemplo, material, uma amostra, tá? Assim, dependendo da investigação específica que o investigador que o cientista está fazendo, tá? Bom, aqui, olha lá, gente, aqui eu tenho a fotografia de um síncrotron, né? Esse síncrotron ele fica lá no interior de São Paulo, né? Em Campinas, né? Realmente é um espaço bastante grande, né? Onde, como a gente viu, a partícula fica em trajetória, olha lá, circular, né? Então, aqui é um laboratório gigantesco que temos aqui no Brasil, com reconhecimento internacional, né? Pesquisadores de todo o país, né? E de todos os lugares do mundo que fazem trabalhos aqui no síncroton, tá? Localizado no interior de São Paulo, em Campinas, né? Se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma visita lá, vocês vão realmente achar muito interessante, tem muita aplicação matemática nesse laboratório, né? Alguns amigos meus já trabalharam aqui, inclusive um amigo meu, né? O Fábio, né? Fez o trabalho dele todo aqui, né? A pós-graduação dele aqui. Atualmente, né? Ele trabalha nos Estados Unidos também em um outro laboratório, né? Com características semelhantes a isso, né? Então, aqui, ó, nós podemos ver, ó, olha lá, o comportamento dessas partículas de alta energia já viajando, olha lá, em movimento circular, tá? Conforme a gente interpretou anteriormente. Tá? Bom, o nosso próximo tópico aqui é falar sobre a força magnética em um fio, tá? Tá? Força magnética em um fio percorrido por corrente. Tá? Então, se a gente for observar, mais uma vez, olha lá, né? O quanto a matemática que ela deixa útil, interessante e fácil de interpretar esse fenômeno. Né? Então, vamos lá. Olha, nós temos aqui um fio condutor, né? Nesse caso, não tem nenhuma corrente passando por ele. Tá? Aqui, esses pontinhos verdes significa que nós temos o campo magnético nessa região. Significa que o vetor está saindo aqui, ó, do plano da tela. Tá? Então, aqui nós estamos vendo a ponta do vetor. Tá? O que a gente faz? Né? A gente liga aqui o dispositivo de uma maneira que passa uma corrente elétrica aqui nesse fio. Quando isso acontece, olha lá, essa corrente elétrica, né, ela vai carregar informações também magnéticas, né, de uma maneira que ela vai sofrer uma reação desse campo magnético aqui do nosso dispositivo. Tá? Então, qual é a consequência? Esse fio ele vai sofrer uma deflexão para o lado direito. Tá? Então, se a corrente é elétrica, nós temos também uma regra para identificar, certo, os vetores associados ao sentido da corrente elétrica. Tá? Então, olha lá, a gente vai pegar um pedacinho desse vetor, tá? Esse pedaço bem aqui em cima, tá?
Olha lá. Então, a gente pega uma seção, olha os vetores campos magnéticos aqui, né? Corrente elétrica, né? Olha lá. Uma velocidade, né, de deriva, tá? O que significa essa velocidade de deriva? Aqueles elétrons, né, que se movimentam de uma maneira líquida no resultante, né, no, no condutor. Então, ele tem movimentos aleatórios, mas como tem uma direção, o que acontece? Esses movimentos aleatórios acabam tendo um valor, um sentido preferencial, ou seja, o sentido preferencial é para baixo, né? Então, se o sentido preferencial é para baixo, tá? E o campo magnético, olha, como eu estou falando de elétron, então eu vou usar o que? A regra da mão esquerda, né? Então, se o sentido preferencial é para baixo, os meus dedos estão apontando para baixo, né? Se o campo magnético está saindo da tela, então significa o quê? O campo magnético vai estar saindo da palma da minha mão. E se eu levantar o meu polegar direito, eu tenho o quê? O resultante vetor força magnética apontando aqui, ó, da esquerda para a direita. Por isso que o fio, olha, se desflexiona aqui desse jeito, tá? Por isso que acontece essa desflexão. E se a corrente vier de cima para baixo, ela vai se defletir para o lado esquerdo, né? Então, aqui, ó, a gente pode reinterpretar a nossa informação, agora levando em conta o quê? Comprimento do fio, né? Claro, comprimento do fio com uma determinada direção, modo, direção e sentido, então nós atribuímos um vetor L. O produto vetorial entre o vetor L e o vetor campo magnético, nós temos essa força magnética. Podemos escrever o módulo da força magnética dessa maneira, como sendo IL, B seno de φ, que é o fio longo formado entre L e o B. Tá? Eu posso também escrever em termos das equações no formato integral, né? Posso fazer a integral desse lado, integral desse jeito, tá? Podemos interpretar também dessa maneira, tá? Bom, torque em uma espira percorrida por uma corrente. Bom, tudo que a gente viu anteriormente, ele pode ser estendido para uma interpretação de um torque, né? Então, se a gente vê, olha lá, uma espira aqui, ó, corrente elétrica circulando nessa espira, que a gente prende para um eixo aqui, né? Então, aqui, ó, se a gente for fazer essa análise aqui e campo magnético, nós temos essa interpretação, o que vai acontecer, né? A gente vai ter uma força resultante que vai puxar desse lado aqui, ó, essa espira para baixo e puxar para cima esse outro lado da espira aqui. E o que vai acontecer? Vai ter um giro, né, nessa espira. E esse giro é consequência de um torque, conforme a gente vê aqui, ó, né? Então ele está começando a girar, né? E aqui a gente põe um vetor, né, que é o vetor referente a essa área aqui, né, preenchida pela a nossa espira, tá? Então, daqui podemos interpretar que esse tal aqui é o torque, que corresponde a N I π R ao quadrado, a área de seção transversal do fio, B, campo magnético, e aqui o seno do ângulo θ, tá? Quem é esse N? Esse N se refere à quantidade de espiras. Se tem uma espira só, é um N. Se tem 200 espiras, então são 200 aqui no lugar de N, tá? Bom, e por último, nós temos o momento de dipolo magnético, o momento dipolar magnético, tá? O que significa? Né? Que agora, analisando, né, de uma maneira mais elementar da matéria, nós vimos que atribuímos momento de dipolo, né, para uma carga elementar. Né? Então, vamos lá. O significado é o seguinte, olha. Se nós temos aqui, olha lá, uma espira, a gente aplica uma corrente elétrica aqui na espira, macrocosmicamente,
macroscopicamente, né, utilizando, né, a regra da mão direita, olha lá, o meu momento de dipolo vai estar apontando para baixo. Como é essa regra da mão direita? Né? É o seguinte, né, como se aqui fosse, né, os nossos dedos, né, aqui abraçando a espira e o nosso polegar apontando, olha lá, né, o vetor campo magnético. A ponta dos nossos dedos vão indicar o quê? O sentido da carga da corrente elétrica, né? Consequentemente, o nosso campo magnético apontando para cima. Mais uma vez, olha lá, campo, corrente elétrica, né? A ponta dos nossos dedos, levantamos o polegar, momento de dipolo elétrico, energia mínima e energia máxima, né? A energia mínima, no quê? A favor, né, do campo magnético, né? O momento de dipolo, energia máxima, né? Antiparalelo com o campo magnético. O que a gente pode interpretar isso? Deixa eu ler aqui a legenda aqui embaixo. Orientações de menor e maior energia do dipolo magnético, né? No caso, uma bobina percorrida por uma corrente, a presença de um campo magnético externo B. O sentido da corrente I determina o sentido do momento dipolar magnético por meio de uma regra da mão direita mostrada para N nessa figura, né? 28.19b, tá? Bom, como é que a gente interpreta matematicamente aqui? É um momento de dipolo como sendo o quê? N, I vezes A. Né? Aquela área de seção transversal, né? Aí a corrente, né? Que já estamos falando aqui, né? De corrente que atravessa uma área de seção transversal, é que esse N é o número de espira. Então, aqui nós temos um módulo do momento magnético. Bom, aquele torque que a gente viu lá atrás também podemos interpretar para cá em termos de momento magnético, né? Olha lá, já que tem essa circulação de corrente elétrica, consequentemente a gente vai ter um torque, né? Então, quem é o torque? É o produto vetorial entre, né, o momento vetor momento magnético e o vetor campo magnético. Tá? Nós também podemos reescrever em termos de energia potencial, né? Variando em termos do ângulo, né, de inclinação entre esses dois vetores. Tá? Então, essa energia potencial pode ser escrita como menos produto escalar entre o vetor momento magnético e o vetor momento de dipolo magnético e o vetor campo magnético. O primeiro problema diz o seguinte: um próton cuja trajetória faz um ângulo de 23 graus com a direção de um campo magnético de 2,6 militesla experimenta uma força magnética de 6,5 vezes 10 elevado a menos 17 newton. Calcule a velocidade do próton e a energia cinética do próton em eletronvolts. Bom, a força magnética que age sobre uma partícula é dada pela expressão produto vetorial de V com B, né? Multiplicado por Q, que dá resultado de força magnética. Aquela que a gente viu lá no início do nosso capítulo, né? Em que Q é a carga da partícula, V é a velocidade da partícula e B é o campo magnético. Tá? O módulo da força magnética, que age sobre o próton, né? A carga elementar positiva é igual FB igual a EV, B versão de φ, em que φ é o ângulo formado entre esses dois vetores, V e B. Né? A velocidade do próton, então, é o quê? Explicitamos o V, né? Vai ficar F sobre EB seno de φ, substituímos os respectivos valores e chegamos no valor da velocidade de 4 vezes 10 a quinta metros por segundo. Tá? E qual é a energia cinética? Né? Bom, a gente sabe, né, que o momento de dipolo, NIA, isso na direção menos J. Né? Substituímos o quê? Né? O número de espiras, né, igual a 3, né, corrente 2 amperes, e a área de seção transversal, né, a 4 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Tá? Isso nos dá o valor de 0,0240 ampere metro quadrado. E isso na direção J. Bom, isso equivale o quê? Né? Na energia cinética, meio de mv ao quadrado. Né? Meio. Né? M, a massa, que a gente pega lá da tabela, e a momento de dipolo, né? Conforme a gente viu,
Lembrando que a gente precisa converter, né, para eletronvolts, né? Então, precisamos da diferença de potencial, né, dividido por eletronvolts, chegando no resultado de 835 eletronvolts. Né? Outro problema é o seguinte: um campo elétrico de 1,5 kV por metro e um campo magnético perpendicular de 0,4 Tesla age sobre um elétron em movimento sem acelerar. Qual é a velocidade do elétron? Bom, ah, bom, a gente pode usar essa expressão da força que a gente viu semelhante ali no problema do efeito Hall, né? Onde força é igual a Q, que multiplica campo elétrico, mais o produto vetorial entre velocidade e campo magnético, isso tudo igual a zero. Bom, a gente explicita, né, o campo elétrico, que vai ser VB seno de φ. Tá? Para resolver o problema, temos que conhecer o ângulo de velocidade do elétron com o plano formado pelos campos elétrico-magnéticos. Supondo que o ângulo é 90 graus, seno de φ igual a seno de 90 graus igual a 1. Então, isso nos dá o resultado da velocidade mínima, né, como sendo o campo elétrico sobre o campo magnético, que nos dá o valor de 3,75 km por segundo. Tá? Próximo problema é o seguinte: uma fita de cobre, né, de 150 micrômetros de espessura e 4,5 milímetros de largura é submetida a um campo magnético uniforme B de módulo 0,65 Tesla, com B perpendicular à fita. Quando uma corrente I igual a 23 A atravessa a fita, uma diferença de potencial V aparece entre as bordas da fita. Calcule o valor de V. Né? A consideração dos portadores de corrente no cobre é 8,47 vezes 10 elevado a 28 elétrons por metro cúbico. Aqui, ó, é a elétrons por metro cúbico, isso é a densidade. Né? Bom, nós temos, de acordo com a equação, né, a velocidade igual a IB sobre NLA. Né? Olha, quem é o I? 23 ampere, B, campo magnético 0,75 Tesla, N, né, é a densidade, né, de elétrons, né? 8,47 vezes 10 elevado a 28 por metro cúbico, que multiplica 150 micrômetros, né? Isso multiplicado, né, pelo valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, né? O resultado nos dá 7,4 vezes 10 elevado a menos 6 volts. Nesse problema, nós temos um elétron de energia cinética de 1,2 keV, descreve uma trajetória circular em um plano perpendicular em um campo magnético uniforme. O raio da órbita é 25 centímetros. Determine a velocidade escalar do elétron, o módulo do campo elétrico, a frequência de revolução e o período de movimento. Né? Bom, explicitando, né, ver na expressão da energia cinética, nós temos que V igual a raiz quadrada de 2K sobre ME. Né? E a massa, né, nós do elétron obtemos da tabela, né, os valores da energia cinética nós já temos, e substituímos e tirando as quadradas desse resultado todo, obtemos o valor de 2,05 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo. Tá? No item B, né, explicitamos o quê? O campo magnético na expressão de AVB igual a mv ao quadrado sobre R, ou seja, B igual a m vezes V sobre ER. Aí a gente faz as devidas substituições dos valores e obtemos o valor de 4,67 vezes 10 menos 4 Tesla. Tesla é a unidade do campo magnético, tá? Esse Tzinho aí que aparece, tá? C, e a frequência de revolução? É a velocidade dividida 2π vezes R, né? 2, a velocidade que calculamos anteriormente, né? Sobre 2π vezes R, que é o nosso raio da órbita. Convertendo para valor de unidade do sistema internacional, nós obtemos a frequência de 1,31 vezes 10 elevado a 7 Hz. Né? Hertz é a unidade de frequência. Tá? E o período é o recíproco da frequência, né? Ou seja, é inverso de F, que é período 1 sobre F, que nos dá o valor de 7,63 vezes 10 elevado a menos 8 segundos. Tá? Esse problema diz o seguinte, que um certo ciclotron, um próton descreve uma circunferência de 0,5 metros de raio. Tá? Olha só como ele é relativamente grande, né, esse raio. O módulo campo magnético é 1,2 Tesla. Qual é a frequência do oscilador? E qual é a energia cinética do próton em elétron-volt? Né?
Bom, de acordo com essas equações, nós temos que a frequência de oscilação é igual a EB sobre 2π vezes m, né, que é a massa do próton. Substituímos os devidos valores, lembrando que a massa, né, é 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas, obtemos o valor de 1,83 vezes 10 elevado a 7 sétima Hz. Tá? E para o item B, olha lá, R é igual a mv sobre QB, né? Que é igual a raiz quadrada de 2m, que me explica K, né, sobre Q sobre B. Esse K aí é a energia, né, cinética. A gente explicitamos energia cinética, que é igual a RB, RQB elevados ao quadrado sobre 2 vezes m, né, a massa do próton. Fazemos as devidas substituições nos valores e obtemos o valor de 1,72 vezes 10 elevado à sétima eletronvolt. Lembrando que nós tomamos o cuidado de converter para eletronvolts. Tá? A 39 diz o seguinte: uma linha de transmissão horizontal é percorrida por uma corrente de 5.000 amperes no sentido sul-norte. O campo magnético da Terra, 60 microtesla, aponta para o norte e faz um ângulo de 70 graus com a horizontal. Determine o módulo e a direção da força magnética exercida pelo campo magnético da Terra sobre 100 metros da linha. Né? Bom, a força de um campo magnético exerce sobre um fio percorrido por uma corrente é dada por F igual a IL escalar B. Né? IL é o vetor comprimento do fio e B é o campo magnético. Né? O módulo da força que o campo magnético exerce sobre o fio é ILB sendo de φ, né? Em que φ é o ângulo entre a direção da corrente e a direção do campo. Para φ igual a 70 graus, nós temos que FB, né, força magnética, igual a 5.000 amperes, vezes 100 metros, vezes 60 vezes 10 elevado a menos 6 terras, vezes seno de 70 graus. Isso nos dá o valor de 28,2 Newton. Lembrando que os valores estão em unidade de sistema internacional. Mais uma vez, só lembrando, recordando que a unidade do campo magnético, né, da grandeza campo magnético em unidade de sistema internacional é o Tesla. Tá? E o item B, aplicando a regra da mão direita para o produto vetorial IL vetorial B, constatamos que a força aponta para o oeste. Né? Só usar a nossa regra da mão direita. Tá? O próximo problema diz o seguinte: que um elétron se move em uma circunferência de raio 5,29 vezes 10 elevado a 11 metros, com uma velocidade de 2,19 10 a 6 metros por segundo. Trate a trajetória circular com uma espira percorrida por uma corrente constante igual à razão entre a carga do elétron e o período do movimento. Se a trajetória do elétron está em uma região onde existe um campo magnético uniforme, de módulo B igual a 7,1 militesla, qual é o maior valor possível do módulo torque aplicado pelo campo da espira? Né? Bom, o torque, módulo do torque máximo, né, é igual ao produto vetorial entre o vetor momento de dipolo e o vetor campo magnético, né, nos dá o MB, né, MB, que isso pode ser o quê? Reescrito como IPR ao quadrado, né, vezes B, onde I igual a Q vezes F, que é igual a QV sobre 2πr, esse F é a frequência, né? Então, o torque máximo podemos reescrever como sendo QV sobre 2πr, que multiplica πr ao quadrado vezes B, a gente corta, né, π com π. Temos igual a meio de QVR, que multiplica B. Bom, nós substituímos os devidos valores, Q, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, né? V, 2,19 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo, né? E em unidade de sistema internacional. R, 5,29 vezes 10 elevado a menos 11 metros, né? E o B, 7,1 vezes 10 elevado a menos 3 Tesla. Isso nos dá o resultado de 6,58 vezes 10 elevado a menos 26 Newton metros. Tá? O módulo de um momento dipolar magnético da Terra é 8 vezes 10 elevado a 22 joules por Tesla. Suponha que esse momento é produzido por cargas que circulam na parte externa do núcleo da Terra. Se o raio da trajetória dessas cargas 3.500 km, calcule a corrente associada. Né? Com μ é igual a NIA, nós temos I que multiplica πr ao quadrado. Nós temos, então, explicitando I como sendo μ sobre πr ao quadrado, que é igual, que é o nosso μ? 8 vezes 10 elevado a 22 joules por Tesla,
e π vezes o raio, que é 3.500, né? Raio elevado ao quadrado, vezes 10 elevado à terceira em unidade de metro. Lembrando que a gente converte em unidade do sistema internacional. Isso nos dá o valor para a corrente elétrica de 2,08 vezes 10 elevado à nona amperes.